Então deixa eu sair aqui do PowerPoint. Deixa eu só fechar um monte de coisa que está aberta aqui. Agora vamos entrar no Power BI. Bom, então, quando eu estou trabalhando com o BI, o que eu preciso sempre é ter uma base de dados, senão ela não consegue pegar isso para mim. Então eu vou vir aqui na aula 1, vou pegar esse base vendas, só para a gente poder ter um dado aqui. Daí, quando eu estou pegando uma base de dados que eu não sei como que ela está se comportando, eu venho sempre em transformar dados. Por que eu faço isso? Para ter certeza de que a base de dados que eu estou trabalhando, ela está perfeita, eu consigo manipulá-la. Então, aqui, ó, então meu SKU é o nome do meu é o tipo do meu produto, né, o código, eu tenho o produto correto, quantidade de vendida está normal, primeiro nome está bem, sobrenome está bem, data. Bom, aqui a minha data, ela tem um probleminha, né? Por que que essa data tem um problema? Se você reparar, perdão, você vai notar aqui, ó, que eu tenho esse tipo de ação, ó. Então ele está falando para mim que a minha data ela está no dia 30, né, tá vendo, ó? 30/6/2018. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso mudar esse tipo de data aqui, ó. Eu tenho que falar para ele que essa data tem que ficar correta na ação que eu preciso. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui. Ó, então vamos lá. Clico aqui na data. Clico com o botão direito em cima dela. E vou aqui, ó, em transformar, cadê? Alterar tipo, desculpa, usando a localidade. Então eu quero que esse campo data, ele seja um campo de data. Tá mostrando alguma coisa aí, não tá aparecendo. Aqui, ó, aqui na caixa, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, no centro da Ah, tela. agora apareceu, agora apareceu. Tá. Não tinha nada. Beleza. Então, ó, é o tipo de dados que eu tenho aqui, ó, tá? Então vai ser data e a localidade eu vou colocar inglês dos Estados Unidos. Por quê? Porque eu quero que ele troque a minha data. Cadê você? Inglês dos Estados Unidos. Não tem como procurar de outra maneira, tá? Você tem que ler mesmo. Aí eu vou dar um OK. Pronto, ó. Então agora a minha data já foi corrigida, tá? Nota aqui, ó, que a minha data foi corrigida. Deixa eu ver se tem mais algum campo aqui. Bom, essa coluna 9 não preciso dela. Então, ó, botão direito remover. O preço unitário eu vou colocar como número decimal fixo. E eu acho que é só isso. Bem, então, esse primeiro processo que a gente fez foi para que a nossa tabela ela ficasse sempre perfeita. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no fechar e aplicar e esperar ele carregar a ação aqui. Bom, depois disso feito,
eu vou vir aqui na minha tabela de dados, vou dar uma olhada nos campos que eu tenho, ó. Então eu tenho SKU, eu tenho produtos, eu tenho o campo data, né? E eu tenho o preço unitário, tenho quantidade vendida, então tenho tudo o que eu preciso trabalhar com o meu dado aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e criar a minha tabela de calendário, certo? Então a tabela de calendário a gente cria dentro do BI para que ele possa sempre pegar as datas atuais. Então eu venho aqui nele, nova tabela, e falo então que eu vou criar uma tabela com o nome de calendário e vou colocar o calendário alto e fecho parênteses. Por que eu faço isso? Porque daí ele vai pegar para mim a data já do primeiro ano que ele encontrou ali, tá? Então não é a primeira data do dia, mas sim a primeira data do ano. Então ele já trouxe para mim todos os dados ali, ó, tá? Certo? Bom, o que acontece? Aqui ele pegou as tabelas do ano, tá? Só que vamos dizer que eu quero pegar até a data de hoje. Então você faz assim, ó, você coloca calendar, aí vai ser calendário. Aí eu vou colocar aqui, ó, date. Então date vai ser o ano 2018, porque é onde que ele começa. No mês 1 do dia 1. E quando que eu quero que ele termine? Eu quero que ele termine hoje. Então eu coloco lá today. Pronto. Certo? Aí ele vai criar um outro calendário para mim, com a data de 2018, vindo até a data de hoje, ó, 24/11 de 2022, certo? Então, eu vou trabalhar com isso daqui. Só que essa minha base... Se eu quisesse colocar até uma data, sei lá, do ano que vem, era só usar o date de novo? Isso, se quisesse colocar então até, sei lá, até... se você quisesse colocar até 2023, você até coloca lá, ó, date, aí você coloca 2023, ponto e vírgula 1, vai colocar até 12, ponto e vírgula 31, pronto, né? Então, ó. Que ali tá 2013. Ah, então é por isso, cara, 2023, por isso que ele deu esse problema aqui. Olha lá. Aí, ó, ele foi até 2023. Só que nesse caso aqui, como eu não vou fazer nenhuma função year over year, eu vou utilizar o calendar alto, que é mais fácil, pelo menos para essa base aqui, tá? Isso foi só para te mostrar como que eu faço para gerar uma tabela, certo? Ok? Então, vou colocar aqui de novo o calendar alto, né, que é o mais fácil para a gente trabalhar aqui. Aí eu vou vir aqui no date, vou mudar aqui, ó, para data, para ficar mais fácil para eu entender. E vou mudar o tipo de formatação, que eu quero colocar dia, mês e ano. Daí eu vou criar, né, 3 colunas de cálculo, né, 3 colunas calculadas. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, criar uma nova coluna para buscar o mês. Então, ó, vem aqui, espera ele carregar. A coluna vai ser mês. Aí eu coloco month, né, que é o month, da onde? Do calendário data. E daí ele vai pegar o mês que eu preciso. Daí eu quero pegar o ano. Então, nova coluna. Venho aqui de novo, coloco lá ano. Então, coloco year, calendário data. E para terminar, eu quero colocar o mês abreviado. Então, venho aqui de novo com o botão direito do mouse, nova coluna. E vou dar ela o nome de mês
abreviado. Então, vou colocar lá format. Então, vai ser o calendário data, vírgula, mmm. Bom, estou passando isso meio rápido porque a gente já sabe fazer, né? Aí qualquer dúvida você me para aí. Agora, só para a gente poder terminar essa parte, eu venho aqui e faço a ligação, pegando a data do vendas com a data da minha tabela calendário. Pronto, ele já fez aqui para mim o relacionamento. A partir de agora, eu consigo fazer os cálculos que eu vou trabalhar ali. Então, vamos lá. Para eu começar a fazer os cálculos, eu vou vir aqui na minha tabela vendas e eu vou ver o que eu posso trabalhar. Então, por exemplo, eu quero saber o meu faturamento. Então, o faturamento vai ser a quantidade vendida multiplicado pelo preço unitário. Como eu quero que ele faça por linha, né? Não dá para fazer uma medida direto. Eu tenho que fazer uma coluna calculada. Como que eu faço isso? Botão direito do mouse, nova coluna. Então eu vou falar para ele aqui que eu quero o faturamento. Então, o faturamento vai ser o quê? Vai ser a quantidade vendida multiplicado pelo preço unitário. Prontinho, está feito a minha tabela de faturamento, certo? Aqui do lado, o que acontece? Você vai reparar que aqui, ó, ele ficou esse símbolo aqui, ó, tá? Consegue enxergar o símbolo aí, não? Lucas, tá por aí? Tô sim, é que eu não tô vendo. Não sei se tá demorando Não, peraí, deixa eu ver. pra aparecer. Que Agora estranho. apareceu o faturamento, né? Então, peraí. É que como eu tenho que deixar grande, eu acho que senão você não vai conseguir enxergar. Tá, apareceu pra você aqui? Não, ainda não. Ó, tô vendo o seu Windows e o Power BI ali embaixo. Vou tentar trocar de rede aqui. Não, Não não, sei se não, não, acho que pode o ser. problema não é a rede, acho que é a minha tela aqui. E ela tá... Bom, eu vou fazer o seguinte, Vou tentar dar uma diminuída aqui, pra ver... Aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, esse desenho aqui, ó. Você consegue enxergar esse faturamento aqui? A aba sim. Não, aqui, ó, onde tá o meu mouse. Não, tá travado também. Não, não tem uma coisinha cinza aí, aparecendo pra você? Não, tô vendo. Viu? Deixa eu ver se eu consigo mandar. Deixa eu ver. Aqui não tem chat. Ah, não dá pra mandar imagem. Tá, mas assim, você tá vendo, você consegue ver meu mouse mexendo, alguma coisa? Não, tá travado. Tá literalmente travado a tela. Ué, que estranho. É, por isso que. Não, porque assim, ó, eu coloquei uma outra tela aqui para poder enxergar. Então, pra mim, tá aparecendo as duas telas. Ah, tá. Então deve ser isso. Acho que você tá compartilhando em uma tela e na outra tá travado pra mim. Não, porque ó, eu tô achando, não, porque a tela é a mesma, entendeu? Ah, tá. Eu só dupliquei a tela para eu poder enxergar o que eu tô fazendo também, entendeu? Não, literalmente eu não tô vendo, não. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte, Tá travado a tela, velho. deixa eu sair aqui e voltar de novo.
Tá aparecendo meu Power BI para você aí? Lucas? Lucas, você tá vendo meu Power BI aí, não? Alô? Estou vendo. Tá, então vamos lá. Bom, é o seguinte, como vai estar Oi, gravando... tô vendo. Tá vendo? Então, nota que aqui, ó, onde está o meu mouse passando, tem um botão chamado faturamento. Então, esse símbolo quer dizer que é uma coluna calculada. Então, essa coluna calculada, ela foi gerada a partir da base de dados que você tem. Desculpa de novo, mas seu mouse tá travado no meio. Não sei o que tá acontecendo, não. Ué, que estranho. Peraí, vou trocar de tela aqui só para ver se ele vai mudar aí para Uhum. você. Mudou a tela para você? Ah, mudou. Então deve ser alguma coisa aí da sua máquina que não está conseguindo receber, mas não tem problema, tá? Mas o áudio está saindo bem para você aí. Tá. Então tá, porque daí quando eu for gravar, aí esses detalhes você vai conseguir ver melhor. Bom, então agora nós vamos criar aqui as nossas medidas. Então, para criar medida, eu vou vir aqui, ó, dentro do página inicial, dentro de relatório, e vou clicar no inserir dados. Vou criar uma tabela chamada medidas e pronto. Então, é o seguinte, as medidas, elas só podem ser criadas com campos que eu possa mensurar, que eu possa contabilizar, certo? Então você vai sempre notar que, por exemplo, aqui, ó, esses dois campos que eu tenho, preço unitário e quantidade de vendas, esse campo ele consegue mostrar para mim os dados os dados em contagem. Por isso que ele tem aqui, ó, uma somatória, porque ele vai somar o dado. E para criar medida tem diversas maneiras. Você pode vir aqui, ó, na opção, aqui no página inicial, nova medida. Você pode vir aqui na consulta que você fez, vir aqui, ó, clicar nas 3 pontinhos, nova medida, ou botão direito, nova medida. Aí fica a teu critério, tá? Não existe regra. Então, vou criar aqui uma medida para a gente trabalhar com a função máximo. Então, a função máximo, ela vai fazer o seguinte, ó, então vou colocar aqui eu quero saber o máximo, né, o valor máximo de venda, que vai ser o nome dela, que eu quero pegar. Então, vou utilizar aqui uma função chamada max. Então, a max, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar vendas e eu quero pegar a quantidade vendida. Pronto, é isso. Então, eu quero saber qual é a maior quantidade vendida. Vou dar um Enter. E como que eu sei que foi criado? Vou pegar aqui então, dentro do meu visualizações, vou procurar pelo cartão e vou pegar, clicar em cima da medida criada, ó, valor máximo de venda. Pronto. Então, de todas as minhas vendas, o valor único que eu vendi foi 5. Então, o máximo de venda única que eu fiz foi 5. Certo? Entendeu isso aqui, não? Uhum. Muito bem. E se eu quiser saber a quantidade vendida? Aí é a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, nova medida. Vou aumentar um pouco mais, aqui já chegou. Então eu quero saber o total vendido. Total de vendas, vai ficar mais fácil. Então eu vou utilizar a função soma. Vou pegar então aqui, né, dentro de vendas, eu vou pegar a quantidade vendida. Pronto.
Então agora, esse quantidade vendida aqui, ó, da soma, olha lá, total de vendas. Então, eu tenho 30 mil vendas nessa tabela, ok? Então, da minha quantidade vendida, eu consegui trabalhar com ele apenas a maior venda que uma pessoa fez, no máximo foram 5, só que o total foram 30 mil vendas, certo? Bom, até aqui quer perguntar alguma coisa? Não. E para eu fazer a média é simples. Vem aqui, nova medida, e eu vou colocar aqui a função average. Então, ó, eu quero saber então a média total de vendas. Então eu coloco aqui average e vou pegar também aqui embaixo a quantidade vendida. Pronto. Agora eu venho aqui nele e peço a média total de vendas. Pronto. Então, de todas as minhas vendas que eu fiz, eu vendi no máximo, né? A minha média foram de 3 vendas por cliente, certo? Então, quando eu estou trabalhando com essas funções aqui, né? Que são funções de estatísticas, elas servem para isso, para que eu tenha uma ideia de como que anda as minhas vendas, certo? Bem, a partir de agora, a gente vai para uma outra categoria de fórmulas, né? Que são para a gente poder trabalhar um pouco com mais detalhes dentro dessas fórmulas. Que daí nós vamos pegar a função calculate, que a função calculate é a função mais importante dentro das DAX, certo? Que é com ela que você vai conseguir buscar as informações que você precisa, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar aqui de novo vendas, né, pra gente ver. Então, na minha tabela de vendas, eu tenho aqui, ó, as lojas, tá? Então, eu tenho vendido em São Paulo, deixa eu ver se só São Paulo, Jorge. Ó, então eu vendi aqui, ó, em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiás. Então eu quero fazer uma medida para mostrar para mim só a minha venda de São Paulo, tá? Lógico que se eu fizer uma validação de dados, vai dar certo, tá? Mas eu quero criar uma medida para mostrar só para São Paulo, certo? Então, como que eu faria isso? Eu faço o seguinte, ó. Vou criar aqui uma medida. E essa medida vai ser assim, ó. Total de vendas por São Paulo. Então eu coloco o seguinte, igual calculate. Então calculate, a primeira coisa que ele vai pedir para mim é uma expressão. Então essa expressão é o cálculo. O cálculo que eu quero é um total de vendas. Como eu já tenho a minha medida total de vendas pronta, eu não preciso fazer a soma de novo. Basta eu colocar aqui, ó, total de vendas. Daí, ele vai perguntar para mim qual é o filtro que eu vou usar para fazer esse cálculo. Então, ó, vem aqui, coloca a opção filter. E o que eu quero que ele filtre? Eu quero que ele pegue da tabela filter da tabela vendas, peraí, filter all, é isso. Eu quero da tabela vendas, eu quero a loja, deixa eu tirar isso aqui. Eu quero da tabela vendas, eu quero agora aqui a loja. Ai, caramba, é loja, Jorge. Loja igual a
São Paulo. Beleza. Então, ó, o que eu fiz aqui? Agora eu vou pegar aqui uma tabela, um outro cartão e vou jogar aqui o total de vendas de São Paulo. Olha lá, ó. Então, para São Paulo foi vendido 6.634. Então, vamos voltar de novo aqui na tabela para a gente ver como que a gente mudou, como que a gente montou aqui, ó. Então, o Calculate, se eu quisesse fazer uma comparação, o Calculate, ele é como se eu estivesse trabalhando com o Soma C do Excel. Então, eu preciso, para o Calculate, primeiro, ter uma função, uma tabela, um cálculo, para ele poder fazer essa ação para mim. Então, no caso, a expressão ou meu cálculo é o total de vendas. Daí, eu usei aqui o filtro. E por que eu usei esse AL? Porque esse AL, ele tem que falar para a gente que ele vai buscar de qualquer consulta que eu tiver aqui dentro. Tá? Então eu coloco o AL, porque se eu colocar sozinho o filter, ele não aceita. Certo? Eu tenho que colocar esse AL aqui na frente para depois eu trabalhar com ele. Certo? Então, eu estou colocando aqui, né, vendas de 2019, né, em nome da minha tabela. E o que eu quero que ele pegue essa tabela? Eu quero que ele pegue a loja de São Paulo. Logicamente, se eu fizer isso aqui, ó, tá? Então, vim aqui nele, criar uma segmentação de dados. Vou pegar aqui a segmentação de dados, eu quero pegar a loja. Então, vim aqui. Ó, então, essas são as lojas que eu tenho. Certo? Então, dá uma olhada aqui, ó, no total de vendas. Se eu pegar Belo Horizonte, ele vai mostrar a quantidade de Belo Horizonte. Se eu colocar São Paulo, nota que é a mesma quantidade. Só que o que acontece aqui? Tá, Lucas? Você tá vendo que eu troco os valores aqui, ó, das cidades, e aqui ele fica estático. Certo? Ok? Então, se por um acaso eu precisar criar um comparativo e deixando um valor fixo, eu uso o Calculate para fazer isso. Até aqui, alguma dúvida? Não. Tá? Então, beleza. Bem, aí, outra tabela que eu tenho, outra função que eu tenho, é que nós chamamos de Distinct Count. Então, o que faz a função Distinct Count, né, a medida? Ela conta exatamente os valores distintos que eu tenho. Certo? Então, por exemplo, ó, eu quero saber o meu total de vendas utilizando aqui dentro da minha tabela vendas. Deixa eu ver que campo eu posso pegar aqui. Aqui, ó, produto. Então eu quero saber só a quantidade de produto que eu tenho, tá? Que foram vendidos. Então, por exemplo, quantos iPhone tem? Então, porque aqui eu tenho, ó, Android, câmera, iPhone, notebook, smartwatch, tablet, televisão. Eu quero saber então quantos produtos distintos eu tive. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui nele, né? De novo nele, na tabela. Vou aqui no medidas, nova medida. Então eu quero saber, né, valores distintos. Aí eu vou colocar assim, ó, distinct count. Aí o que eu quero aqui, ó? Eu quero pegar o produto. Então vou vir aqui, ó. Muito bem. Então, vou vir aqui, coloco os valores distintos.
Ó, então ele fala para mim que eu tenho 7 valores distintos, ou seja, daquela minha tabela eu tenho somente 7 empresas que estão vendendo a informação para mim, certo? Até aqui alguma dúvida? Eu perdi porque travou aqui na internet, cara. Acho que na internet tá ruim. Então vamos lá, para a gente poder entender. Ó, seguinte, então você tem aqui, ó, a sua tabela de vendas, correto? Aí você está vendendo produtos. Então você quer saber quantos tipos de produtos a sua empresa vende, certo? Tá? Logicamente, aqui dá para a gente ver contando aqui. Só que eu quero criar uma medida que ela faça isso para mim, tá? Então eu vou pegar essa medida aqui, tirar do modelo e vamos fazer de novo. Ó, então eu venho aqui nas medidas, nova medida, e vou falar que eu quero então produtos distintos. Esse é o nome da minha tabela. Aí eu coloco assim, ó, igual distinct count, e da tabela vendas eu vou pegar os produtos. Certo? Ok? Então vou vir aqui nele e vou jogar os produtos distintos. Para a gente poder terminar essa parte de medidas, né? Para depois a gente ir para a parte do visual. O que nós vamos fazer? Eu quero saber quantas vendas foram feitas. Eu não quero saber o total em vendas, que nem eu fiz aqui, ó. Aqui eu sei que foi vendido 2.103 unidades, né? Para Porto Alegre. Mas eu quero que ele mostre para mim quantas vendas foram feitas, não o total de vendas. Entendeu isso ou não? Entendi. Beleza. E como que eu faço isso? Bem simples. Vou vir aqui de novo nos medidas, nova medida, e eu vou falar para ele que eu quero então saber a minha, né, vendas únicas. Então, quantas vendas foram feitas? Então, eu coloco lá count, né? Qualquer um, rows count, Jorge. Rows count ou count rows, tanto faz. Rows é do VBA. É count rows mesmo. Ó, count rows. Aí, de qual tabela a gente vai pegar aqui? Vai pegar a tabela vendas. Pronto. Então ele fala que a minha tabela vendas, ó, foi tido 704 vendas únicas. Muito bem. Com isso aqui, deixa eu só tirar isso aqui fora, jogar isso aqui porque eu não preciso dele. Olha lá, ó, eu tenho um panorama meio que geral da minha tabela. Então eu tenho aqui o meu maior valor de venda, o meu maior total de venda, a minha média total de venda, o meu total de venda de São Paulo, certo? E com isso eu posso trabalhar todos os campos que eu tenha dentro dessa minha tabela de vendas. Então eu posso pegar, por exemplo, o maior valor de vendas de produto, né? Eu quero saber meu maior faturamento, eu quero saber meu menor faturamento. Tudo isso eu vou trabalhar dentro do da minha tabela, dentro das minhas medidas, certo? Bem, nós vamos fazer aqui agora a soma do faturamento total, tá? Porque eu vou precisar disso para criar minhas outras tabelas ali, ó. Então eu vou vir aqui dentro do medidas, nova medida, e eu quero saber o meu faturamento total. Então eu vou colocar aqui uma sum, né, que é a soma da
faturamento, que foi a ação que eu tive lá atrás. Ok? Então, ó, eu vou pegar aqui o meu faturamento, vou pegar aqui dele, e vamos jogar aqui o meu faturamento total. Cadê você? Pronto. Então, isso daqui é o panorama geral da minha tela. Agora, nós vamos deixar isso um pouco mais trabalhado. Então, vou pegar uma nova página aqui, clicando nesse mais aqui, né? Vou vir criar um texto aqui para ele. Então, vou lá no inserir caixa de texto. Então, isso daqui vai ser o meu dashboard de análise de vendas. Vou selecionar aqui, ó, aumentei um pouco a minha tabela. Vou falar que eu quero uma outra cor aqui para ele, vou colocar um preto, não, preto, vamos colocar um azul que ele já está preto, né? Vamos colocar um azul aqui e vamos mudar a fonte. Lembrando que não tem muitos recursos, tá? É isso aqui e pronto. Beleza, então já tenho aqui o nome do meu dashboard, que eu vou usar depois na hora da apresentação dele. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela. Ó. Então, essa tabela, eu vou colocar aqui o mês para ela. Mês? Não, vou colocar o ano. Então, colocar o ano aqui para ela. Não, vou colocar mês mesmo, que só tem 2018, então vou colocar só mês. Ó. Então, coloquei mês aqui. E eu quero o meu faturamento total. Pronto, ó. Então, a minha tabela já está mostrando para mim o meu faturamento total. Aí, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar aqui, vou colocar tamanho, porque está muito pequenininho para eu enxergar aqui. E vou aumentar um pouco aqui. Então, ficou mais interessante. Só que eu quero saber a minha verificação, tá, do mês anterior, certo? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar dentro das medidas, vou criar uma medida nova, e essa medida vai ser faturamento mês anterior. Então, se eu quero fazer o faturamento do mês anterior, eu vou ter que fazer um filtro. Para quê? Para pegar o cálculo, a minha soma do meu faturamento e buscar somente os meses anteriores. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar o calculate. A minha medida vai ser, a minha expressão vai ser o faturamento total, porque eu já tenho esse faturamento total. E daí o que eu faço? Agora, como eu quero buscar o mês anterior e não o ano, eu vou colocar a opção de data diff, que é uma data diferenciada. Então a data, ela vai estar onde? Ela vai estar dentro da tabela calendário, data. Aí ele pergunta para você qual que é a data 2. Então, se eu estou pegando aqui a data, vou colocar -1. E qual que é o período? O período é o mês. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu falei para ele criar uma tabela, né, mostrando uma data diferente, né, da data de hoje, -1. Por quê? Porque se eu estou em janeiro, eu quero mostrar, se eu estou em fevereiro, eu quero mostrar janeiro, e por aí vai, tá? E -1 porque eu quero que ele volte, e o período vai ser o mês.
certo? Aí eu vou vir aqui e vou colocar faturamento do mês anterior aqui dentro da minha tabela. Olha lá. Por que você deu essa diferença aqui? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só... Calendário. Não, tem que ser o... Deixa eu pegar aqui o mês. Isso, agora sim. Beleza. Tá. Desculpa, é que eu tava pegando a data, né? A data inteira. E como eu tô falando de mês, eu tenho que pegar o mês. Agora sim eu consigo ver qual foi o meu faturamento do mês anterior, tá? Lembrando que o primeiro, ele não vai dar o mesmo resultado, por quê? Porque ele não está mostrando o mês anterior, porque eu não tenho nenhum mês anterior a janeiro, certo? Sim. Beleza, né? Então, é aqui então que eu faço esse dado. E agora, eu vou trabalhar aqui os meus gráficos. Então, eu quero, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu gráfico de coluna. Vou falar que eu quero que ele pegue para mim por produto. Cadê você? Ó. Eu quero pegar então o produto. E eu quero pegar o meu faturamento total por produto. Olha lá, ó. Então ele já está mostrando para mim qual é o meu faturamento total por produto. Certo? Daí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa tabela e vou começar a mudá-la. Então, o eixo X aqui, ó. O eixo X, eu não quero o título dele, ó. Então, clico aqui no eixo X, vou aqui e tiro o título. E aqui embaixo, ó, onde está valores, é em relação a esses nomes aqui embaixo, ó. Então, eu vou falar que eu quero um pouco maior o texto para poder enxergar. Vou mudar a cor aqui, colocar um azul mais escuro. Vou colocar um azul um pouco mais diferenciado para a gente poder enxergar mesmo que ele trocou, ó. Tá? Eu acho que é só isso, tá? Agora, do eixo Y, que é esse aqui, ó, eu vou tirar tudo. Vou falar que eu não quero o título e vou falar que eu não quero ele. Certo? Só que para mostrar os valores aqui, ó, eu vou procurar por rótulos de dados. Aí eu clico nele, ó. Pronto. E os rótulos de dados estão aqui sendo apresentados. Ok? Até aqui. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, né? Bom, aí é o seguinte. Eu quero fazer aqui uma verificação. Quero criar uma análise para o meu dado. Então eu vou vir aqui, ó, no segmentação de dados. E eu quero que essa segmentação de dados ela seja feita por loja. Ó. Por que eu faço isso aqui? Porque agora, né, eu troco a loja, ó, e todos os meus valores eles mudam junto, ó. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui nessa caixa, né? Vem aqui, vou falar que eu quero a configuração dele, né, na horizontal. E vou vir aqui embaixo ainda, ó, no geral, vim aqui em propriedades, não, desculpa, é efeitos. Não, propriedades mesmo. Cadê avançado que eu não tô achando? Aqui, ó, opções avançadas. E vou tirar esse responsivo. Isso. Tá? Vou falar que eu não quero o ícone de cabeçalho. E eu também não quero o cabeçalho, isso aqui, ó, texto loja, ó. Aí é só aumentar um pouco aqui. Diminuir aqui.
Vamos colocar ele um pouco mais para baixo aqui. Pronto. Aí o que que acontece, ó? Conforme eu clico aqui, eu tenho uma verificação das lojas e dos produtos que foram vendidos. Certo? Bem, isso daqui então vai ser, vou colocar aqui o dashboard. E aqui eu vou colocar o menu. Certo? Vou pegar isso aqui tudo e jogar fora, que eu quero fazer o seguinte, ó. A gente vai criar aqui uns indicadores por estado, tá? Então não vou colocar todos não, senão vai demorar muito. Eu vou colocar só São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, tá? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aqui na internet. Cadê você? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Então vou vir aqui na internet e eu vou falar que eu quero a bandeira de São Paulo. Então vou pegar uma bandeira bem... Ixi, isso aqui, será que vai? Guardar a imagem como... Foi. Então vou colocar aqui na São Paulo, né? Bandeira São Paulo. Vou pegar aqui bandeira Rio de Janeiro. Vou pegar todas meio iguais aqui, tá? Deixa eu pegar um pouco maior. Bandeira de Goiás. Guardar a imagem como... E a bandeira de Fortaleza. Bandeira de Fortaleza. Pronto. Então agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar aqui, ó. Então vai ser menu de análises. Então vou selecionar aqui ele. Vamos trocar a cor dele aqui para um azul. Pronto. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá aquelas bandeiras. Então vou lá no menu inserir de novo e venho aqui no imagem. Vou aqui na área de trabalho e vou trazer as minhas bandeiras, ó. Tá? Certo? Então coloquei aqui a bandeira do Rio de Janeiro. Vou aqui no imagem. É o seguinte, tá, Lucas? Eu não sei se tem alguma maneira de selecionar várias, porque eu estou usando aqui, ó, ele só pega uma, né? Eu não conheço nenhuma maneira de selecionar várias imagens, tá? Eu já tentei aqui procurar, mas eu não achei nada que dê para você fazer isso, tá? Bandeira de São Paulo. E vamos aqui no imagem, bandeira do Goiás. Pronto. Então agora nós vamos criar os indicadores. Então o indicador, ele é uma fotografia que você tira da tela que você tem aqui, ó. Então eu tenho, por exemplo, a Rio de Janeiro, tá?
Então essa é a tela do Rio de Janeiro. Para eu fazer a ação aqui, ó, você faz o seguinte. Você vem aqui no... Cadê você? Exibição. Aqui, ó. Exibição. E procura por indicadores. Vou clicar no adicionar. Vou clicar em cima dele aqui de novo. Ó, nota que eu tenho indicadores, adicionar. Vou clicar aqui, renomear. E vou chamar isso de Rio de Janeiro. Aí eu vou fazer uma outra tela, que é a tela de São Paulo. Ó, vou aqui no indicadores, adicionar, clico nos 3 pontos, renomear. E vou chamar de São Paulo. Aí eu tenho outro de Goiás. Ó, então vou vir aqui, adicionar, e vou clicar aqui em renomear para Goiás. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu peguei lá. Então foi Rio de Janeiro, a Fortaleza. Então vou pegar aqui agora Fortaleza. Vou clicar no adicionar. Aqui eu vou colocar então, renomear para Fortaleza. Então, o que acontece aqui? Só para você entender. Conforme eu clico aqui, ó, ele vai mostrar para mim a tela como se eu estivesse clicando aqui em cima, certo? Logicamente, nesse ponto aqui, ele não tem muita utilidade, fica meio ruim, meio bobo de fazer. Mas a ideia é fazer o seguinte, é que quando a pessoa clicar aqui, ó, ele crie os botões pra gente. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui em cima da bandeira do Rio de Janeiro. E aqui nos formatos, ó, nota que ele abre para mim a opção ação. Então essa opção ação vai ser o quê? Eu quero que ela faça um indicador indo para onde? Para o Rio de Janeiro. Vem aqui, ó. Mesma coisa, eu quero uma ação do tipo indicador que vá para Fortaleza. Pego essa outra caixa, vou na ação tipo indicador indo para São Paulo. E pego aqui essa ação, vou no indicador e peço para ir para Goiás. Para ver se ele funciona aqui, é só segurar a tecla Ctrl em qualquer uma bandeira e clica. Pronto, ó, ele abriu. Bom, só que a pessoa que está vendo essa minha caixa, ela tem que voltar. Para voltar, a gente faz o seguinte: vem aqui no inserir, pega aqui, ó, botões e vem no botão voltar. Tá? Dá para fazer com forma também, mas é que o botão voltar já está pronto, aí não precisa nem sofrer, ó. Então vem aqui nele, só vem aqui no Ctrl, ó. Pronto. Então eu agora tenho uma navegação sendo feita. E para a gente poder terminar isso aqui, agora eu vou publicar, certo? Então eu vou vir aqui no arquivo, arquivo, publicar no Power BI, esperar um pouco ele abrir aqui minha caixa. Lembrando que você só pode publicar se você tiver uma conta e sempre ele vai pedir para que você salve isso. Então eu vou colocar aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, vai ser o nome dele. Certo? Eu só tenho meu workspace mesmo, vou clicar no selecionar e vou deixar ele carregar. Só esperar um pouquinho.
Pronto. Então eu vou pedir para abrir aqui para a gente ver como é que ele ficou na minha tela. Lembrando que essa tela aqui, ela só abre se você tiver uma conta de empresa. Ó. Então tá aqui. Vou clicar nele, ó. Pronto. Ele já abriu a minha tabela. Certo? Ok? Logicamente, esses daqui também funcionam. Certo? Aqui ele funciona. Só que isso que eu mostrei para você é como que você cria um menu para poder enxergar outros valores. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, né? Bom, com essa parte de medidas que a gente viu hoje, né? A próxima aula a gente vai trabalhar um pouco mais com uma base mais estruturada de dados, entendeu? Então a gente vai pegar uma base um pouco mais estruturada, vai entender toda a parte de conexão delas e daí a gente vai trabalhar um pouco mais outros tipos de medidas para entender como que isso daí realmente vai funcionar dentro da minha tabela aqui, certo? Certo. Beleza, então é isso. E assim que a aula subir, eu te mando por